Vamos lá. Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalauí Calvunda. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, né? Essa abertura é tradicional, né? Textos. www.urumilá-fa.com.br. Então, se você gosta de ler, procure o blog, vão ter lá dezenas, né? Sei lá, muitas dezenas de textos para vocês poderem ver alguma coisa, né? E se alguém quiser mais algum texto, algum assunto que não está no blog ainda, cara, é só me falar, escreve, manda mensagem que eu avalio se eu já tenho esse texto ou se faço outro, tá certo? Tem também alguns livros, né? Poucos livros aí na Amazon.com.br, né? No Kindle, formato Kindle. Se você se interessar em ler, tem alguns assuntos bem verticais mesmo, não são aqueles livros horizontais ainda, né? Ainda não tem nenhum livro horizontal, estou planejando um. Meu horizontal sobre religião, tem alguns assuntos bem verticais que eu abordei ali, né? Então, algumas pessoas podem se interessar por esses livros, outras nem tanto. Muito bem, mas então nesse vídeo aqui, se você ficar até o final, se você se interessar sobre esse assunto, eu vou dar continuidade ao vídeo que eu fiz sobre por que não podemos falar com os mortos, né? Ou qual é o problema, né? Qual o problema da gente falar com os mortos? Esse não é o vídeo que eu ia fazer agora, eu vou dizer para vocês que eu tinha outra programação aqui, eu estava gravando outros vídeos aqui, tá vendo? Tem outros assuntos para abordar, que eu tinha preparado para fazer, mas como tiveram alguns questionamentos, algumas perguntas boas, cara, algumas, né, questionamentos de boa qualidade aí no vídeo, né, 1 ou 2 questionamentos aí, eu resolvi, que abordam sobre um dos pontos disso, eu resolvi voltar no assunto e falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Um pouquinho mais, não necessariamente repetindo o que eu já escrevi no comentário, tá lá no comentário, mas nesse sentido, né, complementando o que eu disse no meu vídeo inicial, tá bom? Então, se você quiser continuar com esse assunto, né, de falar com os mortos, que é um assunto que basicamente interessa muito quem tem fonte, quem tem raiz, ou tem influência, ou é católico ou cristã, que vê isso aí como um problema, né? E eu estou tentando trazer essa questão aqui à baila, né? Nem sempre algumas coisas que você acha que é um problema de verdade, né? É isso que eu estou falando. Bom, então se você se interessa por esse vídeo, continue aqui, senão procure um outro desse vídeo do canal, né? Até o final do canal tem mais vídeos aí. Então, para quem ficou, né? Então, tiveram dois questionamentos bons, né? Eu gosto de questionamentos. Às vezes a gente deixa de abordar alguma coisa no vídeo e tem a oportunidade de complementar, cara, explicar aqui, né? Como eu falei, se for fora, como eu falei, eu já respondi o questionamento que eu tinha que falar agora, mas me deu algumas ideias adicionais, certo, né? Então, eu vou ressaltar 2 pontos do questionamento que foi feito, foi bem curtinho, né? Que a pessoa fez, eu já não lembro o nome dela, infelizmente não vou citar, eu acho que é cristão materialista, alguma coisa aqui, católico materialista, mas teve outra pessoa também, então, né, tem 2 pessoas que questionou, é só vocês procurarem no vídeo, só ver os comentários dele. Mais uma vez agradeço as pessoas que se interessaram, que deixaram comentário, que deixou comentário, as 2 pessoas pelo menos. Outras pessoas, bem, a Pet Bet também comentou, agradeço também a referência, o comentário, a lembrança. Assim, eu agradeço a todo mundo que compartilha esse vídeo, né, que bota ok, gostou. Eu não peço isso não, né, fica na vontade de cada um, mas se você ajuda a divulgar, melhor, né. Mas vamos lá, então 2 coisas que ele falou. Se fosse possível, ele questionou, né, como assim, olha, se fosse possível falar com os mortos, foi a primeira coisa que ele colocou, né, fez um questionamento, olha, se fosse possível falar com os mortos, né, aí fez um complemento lá. Então ele questionou a possibilidade de falarmos com o médico, porque ele botou assim, se fosse possível falar com os mortos. Essa foi uma parte. Uma outra parte, ele colocou que Deus não permite isso. Então foi um outro tipo de colocação. Uma é se fosse possível. Aí outra diz, não, Deus não permite isso, né? E aí ele disse, e se fosse possível, voltou ao ponto inicial, né? Não precisaria existir o morte. Ou seja, para que vai existir o morte se você vai continuar falando com os mortos? Aí, principalmente os 2 são pontos bem interessantes, né? Esse segundo, então, gente, dá para falar 1 hora para responder esse segundo aqui, mas eu vou tentar não falar 1 hora, tentar ser bem curto aqui, né? Então vamos lá, então vamos começar respondendo a esses 2 pontos aqui que me interessaram, né? A primeira coisa que eu tenho que lembrar para você é o seguinte, lembra, eu não sou católico mais, eu deixei de ser católico há muitos anos, né? Talvez uns 25, mas já fui católico, de frequentar a igreja toda semana, de acreditar mesmo, né? De frequentar. Na verdade, fé em Deus eu sempre tive, como continuo tendo, né?
Então, a parte que é comum nisso é a fé em Deus. Eu sempre tive a identificação com Deus e nunca me aproximei de qualquer movimento, qualquer religião, qualquer outra coisa espiritual de espiritualidade que envolvesse não acreditar em Deus. Então, assim, essa é uma parte básica da minha coisa. E isso né, eu tive contato com várias coisas, várias opções aí, né? E eu digo, não, a minha é que eu sempre acredito em Deus, então não vou ter nenhuma outra coisa que não envolva Deus na coisa, tá certo, né? Então, isso, né? Mas eu entendo as religiões, né? Procuro entender, não só essa, né? Eu estou falando que eu ia na igreja toda semana, né? Eu ia toda semana. Não é domingo, não, eu odiava a missa de domingo, mas eu ia durante a semana. Às vezes 2 vezes por semana, 3, às vezes eu passava lá na frente e ficava. Ou seja, eu sempre gostei de igreja, sempre gostei de missa e tal. Sempre gostei daquilo tudo. Mas até o que aconteceu foi quando você se aprofunda na teologia, as coisas deixam de fazer muito sentido, né? Então, na parte racional da coisa, né, quando eu comecei a me envolver na teologia, comecei a pensar, eu falei assim, cara, isso aqui não está batendo, tem uma coisa que não está legal. No que pesa é a fé em Deus ser uma coisa bacana. Então, eu acho que o importante de tudo é isso, né, a fé em Deus, né, isso que você tem que ter. E eu procuro entender as religiões, né, e assim, mais do que respeitar, eu procuro entender as religiões, as posições de cada um, o que ela diz, qual é a mensagem que aquela religião, que aquelas pessoas entenderam de Deus. Só essa frasezinha que já mereceria 2 horas de conversa. Mas é isso aí, né? Então, muito mais do que eu digo assim, eu respeito os outros. Não, olha só, eu procuro entender, tá certo? Ou seja, procuro entender porque eu estou interessado em qualquer coisa que Deus tenha falado para as pessoas e as pessoas tenham entendido. E eu quero entender como aquelas pessoas entenderam aquilo, né? Eu acredito de fato nisso. Lembrando a todos vocês que apenas 3%, na última estatística que eu vi, que é bem recente, eu estou trabalhando num texto bem longo, né, já faz alguns meses, e 3% só da população são ateus, tá, gente? Então, assim, no mundo todo, 97% acredita em Deus, tá? Só que tem 15% que acredita em Deus, mas não tem nenhuma religião. Só aqueles caras meio barra, meio tijolo, aquele pessoal PSDB que fica no alto do muro. Apesar de eles ficarem no alto do muro, eles sempre caem do lado do ateu, né? Eles ficam no alto do muro, mas não caem pro lado do ateu. É isso, né? Assim, esse é o pessoal, ou do lado dos católicos, às vezes, né? Mas então eles se atrapalham, porque os 3% acabam sendo muito barulhentos, né? E essa questão de eu procurar entender as religiões, como eu falei, é porque aí tem uma outra tese minha, a gente tem pesquisa, quando você interessa por teologia, você começa a pesquisar coisas. Uma delas é que existe um conhecimento teológico, existe uma informação de Deus comum a todas elas, né? Nesse ponto eu sou muito simpático ao Guénon, né? Mas de uma forma um pouco diferente da dele, talvez, né? Porque o Guénon, ele era muçulmano no Islã, eu não gosto do Islã. Mas eu entendo isso, que tem um conhecimento de Deus, que Deus espalhou esse conhecimento em vários lugares, assim, esse conhecimento é mais ou menos uniforme, por incrível que pareça. Aí tem gente que adota algumas opções simplificadoras, um teve contato com o outro, eu não penso isso não, mas não é o assunto aqui. Mas eu tento encontrar esse conhecimento comum, né? E por incrível que pareça, você vai encontrando coisas comuns. Ontem mesmo eu vi um vídeo sobre alguns mitos, aí eu falei, cara, de outra religião, eu falei, caraca, que coisa incrível, né? A similaridade continua sendo muito importante. Mas enfim, é isso, tá? Bom, a outra coisa é que no que eu vou abordar aqui para vocês, né, nessa resposta, eu estou fazendo uma introdução longa, né? Tem 8 minutos aqui falando nada, né? Mas era importante eu falar. Que existe uma linha fácil de abordar essas questões que ele colocou aqui, que é abordar a historicidade da Bíblia, tá certo, né? Se eu fosse, uma das coisas porque a Bíblia diz isso, olha, qualquer coisa que o pessoal diga que a Bíblia existe, quando você não quiser discutir o assunto de forma teológica, é só você abordar, você tem uma escapada que é abordar a historicidade. Quando você abordar a historicidade, cara, fica uma baixaria bem grande, né? As pessoas vão se aborrecer, mas a historicidade é contra tudo aquilo que as pessoas fazem, né? Porque, basicamente, a Bíblia é um bom livro mitológico, mas não é um livro de fatos. E aí, quando você pega por esse lado, a discussão fica... Você pode interromper a discussão abalando essas bases aí de crenças. Mas eu não gosto de fazer isso, então não vou procurar por esse lado. Eu vou discutir da mesma forma como as pessoas discutem, tá? Da mesma forma como as pessoas discutem. E para os católicos, eu queria lembrar a todos o seguinte, que a maior parte hoje, das religiões hoje que existem no mundo, né, são dezenas, né, de religiões que existem no mundo, mas a maior parte delas, ou todas elas, não vou dizer todas, porque pode ser que tenha alguma, essa aqui não pensa assim, então eu sempre,
quase todas, ou todas elas, cara, acreditam sinceramente num Deus Supremo, que houve um Deus Supremo, Criador de tudo. Ah, mas aquela lá diz que é dois. Cara, mas depois esse é o assunto para outro dia. Mas assim, todos acreditam num Deus Supremo, Criador de tudo. Ou seja, houve um Deus Supremo que criou tudo, tá certo? A questão das narrativas, o que foi contado da história, é tema bem interessante para um assunto, tá certo? Mas não é para agora, para essa explicação. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem 2, 3, 4, 5, 6 religiões que acreditam todas elas num Deus Supremo, isso significa, porque deve existir um Deus Supremo. E esse Deus Supremo tem que ser o mesmo para todo mundo. Entenderam, católicos? Assim, você não pode ter um Deus Supremo e os outros não terem, porque se eles acreditam no Deus Supremo, tem que ser o mesmo Deus que você. Tá certo? A diferença é, mas a Bíblia diz, olha, existem algumas pessoas que entenderam dessa maneira, aquelas pessoas entenderam de uma outra maneira, tá certo? Né? Eu vou dizer para você que o conjunto dos outros aqui são muito similares, as crenças, a estrutura, a teologia, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas não estão muito erradas, não, tá? Mas vamos abordar pelo lado que todo católico gosta, porque é sobre a Bíblia, né? Então, primeiro sobre esse aspecto, estou tentando me organizar aqui, quando eu dou uma paradinha, porque eu escrevi isso meio rápido, aí não quero me perder. Então, a primeira coisa é que, assim, a Bíblia é muito clara, gente. Assim, voltando pelo lado do pessoal da Bíblia, né? O questionamento lá. Olha só, é possível falar com os mortos. Isso está lá na Bíblia. Assim, a Bíblia reconhece. Para quem, estou falando assim, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que a Bíblia seja verdade. Estou dizendo para aquelas pessoas que creem que a Bíblia diz as verdades que elas querem acreditar, eu estou dizendo para essas pessoas, a Bíblia reconhece que as pessoas falam com mortos. Então, não existe. Você não pode chegar e dizer assim, isso não pode acontecer. Esta frase de que não é possível, você não pode falar. Por quê? Porque sim é possível, não só pela... Assim, daqui a pouco eu vou voltar a abordar a realidade atual, né? Vou voltar no que está no livro que você acredita, que é possível falar com mortos. E as pessoas faziam isso. Então, assim, a outra coisa é a ética de poder ou não fazer. Mas que faziam, tá certo? Então, assim, é possível e se descreve isso como uma possibilidade real do mundo. O mundo foi feito desta maneira. Se eu não esquecer, estará aí na descrição, no primeiro comentário fixado, provavelmente no primeiro comentário fixado, eu vou botar 2 links para aquele canal que eu gosto, do Rabino, né, cabalista lá, eu nunca lembro o nome dele, né, o canal do Contraste, que ele fala sobre morte. Ele tem mais vídeos que ele fala sobre morte, tem uns 3 ou 4 lá, eu botei 2. Cara, vale a pena ouvir a posição dele, eu não estou dizendo que ele está dizendo a mesma coisa que eu digo, não, mas eu acho que vale a pena você ver as informações que estão lá, e o cara ele é rabino da religião que é a base, né, que o cristianismo foi feito em cima dela. Inclusive o cristianismo não precisava ter sido feito em cima dela, mas foi feito. A partir do momento que vocês decidiram fazer, está lá. Então o rabino diz a posição. E a posição dele, assim, ele não questiona a ética de dizer que a Bíblia está dizendo que não deve, chama de abominação. Que é o que está em Deuteronômio, né? Deuteronômio 18, se não me engano. Então, assim, ele não questiona isso, mas ele diz o seguinte, sim, está lá, fala. Inclusive, como eu falei, ele cita lá no Talmud, 1 ou 2 histórias do Talmud, no qual Talmud, daqui a pouco eu explico o Talmud, e que tem lá mais outros diálogos com mortos, né? Então, para quem não sabe, o Talmud representa a tradição oral que está escrita, né? Então, na religião deles, você tem a Tanakh, né? O Tanakh, acho que é Tanakh. Você tem a Tanakh. Aí você tem a Torá, que são os 5 primeiros livros, tem a Tanakh, que é maior, e tem o Talmud, que na realidade é ao lado. E tem outros livros, né? Na realidade tem mais livros, eu não sou nenhum especialista em judaísmo, né? Mas o Talmud é um dos livros lá, então tem conhecimentos que você não encontra, que você encontra lá. O Talmud é um conhecimento tipo um apócrifo, né? É como se fosse um apócrifo do catolicismo, que tem lá, então ele cita, tá certo? Então, e diz lá. E o que tem lá no Antigo Testamento é uma citação apenas, gente. Aquele negócio, né? Você cria uma teologia gigantesca por causa de uma frase. E é verdade, no Deuteronômio diz que ele proíbe de fazer a abominação das práticas que faziam lá em Canaã. Ou seja, supondo que você acredita que os judeus invadiram Canaã, porque tem gente que não acredita nisso, gente que diz que eles já viviam lá. Mas, de novo, a questão de historicidade eu não vou entrar aqui. Mas supondo que você acredita que os judeus
conquistaram, né, Canaã, né, encontraram lá povos que já existiam lá, aquele negócio todo, e que haviam práticas que foram proibidas. Inclusive, nessas práticas não é citado falar com mortos. Diziam as práticas são abomináveis. As práticas, de forma geral. É o que está lá, gente. É o que está lá. Aí as pessoas entenderam que isso fazia parte disso aí. E os oráculos. E aí tem os rituais, né? O pessoal andou se comentando, fazendo um comentário. Então existem três, eu anotei 3 tipos de coisa. O Urim e o Turim eram aquelas pedras que os sacerdotes usavam para fazer a pesquisa, como está explicado lá. O Urim e o Turim eram 2 pedras. Você fazia a pergunta, uma delas ficava quente, ou cessejava, que era, respondia a resposta sim ou não. É igual o Ifá faz, né? Por acaso, igual a gente faz em Ifá, igual o Búzios faz, a mesma coisa. Sim, não, você faz uma pergunta. Existiam outros 2 oráculos que não eram os religiosos. Esse, o Urim e o Turim era o religioso, que é o Ov e Idoni, que eram aquelas práticas lá que eles faziam, né? Então a pessoa, Ov e Idoni já existiam lá. Então tem a explicação no vídeo, você vai entender bem lá. No vídeo do contraste, o cara explica muito bem essas coisas, ele aborda com muita tranquilidade. Como eu falei, gosto dele, tá? Então aí eu dei uma pesquisada, parece que tem uma outra citação também em João no Novo Testamento, mas olha só, numa boa, gente. Assim, não me venha com essas citações do Novo Testamento e use lá do Novo Testamento, porque, cara, o Antigo Testamento é um bom livro de mitos, assim, no que pese ter sido construído no século V antes da Era Comum, apenas, tá? Então, assim, foi no século V da Era Comum que eles escreveram esse livro. Mas o Novo Testamento, cara, nem assim, são mitos e historinhas. Então, assim, nem vem, porque tá em João. Cara, olha só, nem me usa como referência o Novo Testamento, porque, cara, assim, porque você não quer seriedade, né? Se você usar o Novo Testamento, você não está querendo ter uma discussão séria, né? Alguma conversa séria, entendeu? Porque, assim, dá para você usar livro de historinha inventada para discutir teologia. Tá certo? Então vou desconsiderar. Então vamos considerar que a base da religião está lá e essa proibição existia lá. Então o que eu estou querendo bater aqui, gente, sem confundir muito o assunto? Olha só, para quem acha, está lá. Tá certo? Então você não pode negar de nenhuma maneira, seja porque a gente diz aqui, eu estou dizendo que sim, existe essa prática hoje, tá certo? As pessoas, e eu estou dizendo o seguinte, qual o problema? Daqui a pouco eu vou abordar com mais profundidade essa questão ética. Se existe essa prática hoje, isso não é um problema, tá certo? Mas então você não pode negar para as pessoas, porque está até a Bíblia diz que negócio. Então, se você não quiser acreditar nas pessoas, cara, tem que acreditar no mínimo que o livro está dizendo, tá? É só lembrando, que eu falei no meu vídeo, não vou citar de novo aqui, existem, no nosso dia a dia aqui brasileiro de Brasil, nós temos 2 referências de cultos que trabalham com, que falam com mortos, tá certo? Do jeito que a Bíblia... Lembra que essa condenação ética, agora eu vou entrar no caso da ética, tá certo? Lembra? Só para encerrar. Eu encerrei dizendo o seguinte, olha, sim existe, sim as pessoas falam, tá certo? Por quê? Porque tem uma prática, né? E sim está lá. Então se você só quer prestar atenção no livro, foi o que eu falei até agora, olha só, você não pode negar. Então vamos falar agora a questão ética, disso aí está envolvido. Então a Umbanda e o kardecismo e a Umbanda tratam com mortos, sim falam com mortos. Isso não é um problema. Por quê? Porque ambas dessas cultos fazem isso de uma forma ética. Existe uma ética de Deus lá nisso. Tá? Existe um motivo pelo qual você está fazendo, que eu vou falar aqui, vou voltar a falar aqui, tá certo? Então, e sendo que são bem diferentes, tá certo? Ó, diferente. O kardecista é voltado para esse falar com mortos membros, seus parentes, aquele negócio daquelas cartas, o tal do kardecismo consolativo. De novo, não sou nenhum especialista em kardecismo, porque eu não gosto de kardecismo. Mas eu acho que é isso aí, consolativo e outro. Então, e tem a Umbanda que não fala com gente morta nesse sentido. Se você for lá, eu quero falar com meu tio, minha mãe, olha só, você está indo no lugar errado, não será na Umbanda. Assim, se você quer isso, procura o kardecismo, para ver se eles vão lhe ajudar lá. É no kardecismo e não na Umbanda. Então, assim, são coisas diferentes. Mas na Umbanda se fala com gente morta? Claro, fala, porque os guias, os espíritos que incorporam lá e falam com a gente lá, são pessoas que já viveram, morreram e estão agora naquela forma. E fazendo o quê? Eles estão lá naquela forma, ajudando as pessoas. Só. A Umbanda não é um lugar de feitiço, não é um lugar de maldade, não é um lugar para você fazer troca de uma coisa para outra, é um lugar de fazer o bem. Qual é esse bem, né, que tanto a Umbanda como o Kardec fazem? Aí é que é a coisa importante. Por quê? Porque as pessoas morrem
e algumas almas se perdem nesse nosso mundo, no contexto do mundo, que não voltam para o céu, né? No meu caso para o Orun, né? Que a gente chama de Orun, não voltam e ficam perdidos nesse contexto aqui. É um contexto muito perigoso, muito complicado. E a Umbanda, o Kardec, se não diz nada aqui, é pegar essas almas perdidas, recuperar elas e encaminhar elas embora. Então, assim, ele está ali, ele tanto nos livra, o Kardec, principalmente a Umbanda, o Kardec também, imagina, tanto nos livra da influência negativa dessas coisas na nossa vida, porque influenciam. Ah, mas isso não é verdade. Sim, é verdade sim, porque a Umbanda reconhece assim, o Kardec reconhece assim, e religiões orientais trabalham da mesma maneira, reconhecem dessa maneira para poder fazer isso por você. Então tira essa influência negativa, tá certo? E procuram conduzir ela de volta ao caminho do Orun, se for possível ou não. Por quê? Porque aí dependendo da teologia que você acreditar, só um momento, dependendo da teologia que você acreditar, existe um motivo pelo qual essas almas ficam aqui perdidas, se perdem, não podem voltar. Tem toda uma explicação que não dá tempo de falar aqui, eu acho que eu já falei em outros vídeos, procurem lá, tá? Assim, dessa maneira, olha só. É possível falar com os mortos, como nós estamos vendo aqui na realidade, como até no livro está. A ética envolvida nisso é a ética melhor possível. Não se fala com o morto para ficar sabendo de notícias da sua vida, tudo bem. Apesar de ter pessoas que vão lá para querer essas coisas, mas as pessoas estão enganadas nesse negócio. As pessoas precisam de ajuda. Aí elas vão lá para recorrer a esses espíritos que vão ajudar elas. Se você fosse num centro de Umbanda, se você conhecesse o trabalho de Umbanda, você iria entender qual é o trabalho que esses guias, esses tais mortos que você não gosta, fazem com essas pessoas, o bem que traz para elas, as orientações que dão, não sei o que, a mudança contínua, então, na vida das pessoas. Então, assim, é muito ruim mesmo. Se você é católico, você nunca viu o trabalho da que a Umbanda faz, que o Kardec faz, de novo, eu falo de Kardec por indicação, porque eu conheço bem o trabalho da Umbanda, então vou voltar a falar da Umbanda aqui. No que pese, quando eu estou falando aqui, eu posso estar até me referenciando ao Kardec, beleza? Então é muito ruim você falar do trabalho, mal desse trabalho que a Umbanda faz, sem você conhecer, sem você ver o que está acontecendo lá, como é que é feito, como é que as pessoas são ajudadas, tá? É claro que você vai parecer, mas em tal lugar tem isso, olha só. No mundo, você tem lá igrejas bons, igrejas ruins, pastor bom, pastor ruim, religião bom. Isso é um mundo, gente. Eu vou apresentar a vocês, isso é um mundo. Então você vai ter mesmo na Umbanda casas boas e casas ruins. Tá certo? Então é assim que funciona, mas assim, o trabalho normal do Umbanda é ético, bem feito, bem conduzido e lida com pessoas mortas neste sentido que eu falei com você. Por quê? Porque os guias que estão lá já foram pessoas que já viveram, agora estão naquela situação. Mas a Umbanda não fala com seu tio, sua irmã, não fala com ninguém, tá? Seu pai. Você não vai encontrar isso na Umbanda, você vai encontrar problemas que você tem e orientação que está falando. Lembrando, então, só fechando esse ponto, que eu já falei para você no vídeo anterior, vou repetir para todo mundo, em Ifá e no Candomblé, nós não lidamos com mortos. Ou seja, não existe no Ifá e no Candomblé você falar com mortos. A gente não fala com isso, vou falar com isso mais no final, mas eu queria deixar bem claro, por que eu só falo do Umbanda do Kardec? Porque é nesses casos que você fala com gente morta, tá? Então, o que eu estou abordando até aqui? Olha, só repetindo, é possível. Segundo, é feito. E existe, para quem faz, esses dois cultos que fazem, eles têm uma ética para isso. Existe um sentido. Ou seja, a minha avaliação como pessoa ligada à teologia e que não fala com mortos, porque eu não falo com mortos, tá certo? Que eu falo teologia, eu vejo uma ética, eu vejo a mão de Deus no trabalho que a Umbanda faz. Então assim, não vou defender o Kardec porque não tem essa intimidade, nem propriedade, mas eu posso defender a Umbanda. Então eu vejo a mão de Deus no trabalho da Umbanda. Eu vejo uma ética, eu vejo um sentido naquilo, seja para as pessoas que estão presentes, seja para nós, viventes, né, como também para os espíritos que estão envolvidos nisso. Eu vejo um trabalho bom, procurando o bem, tá certo? Assim, eu não reconheço nada de negativo no trabalho que a Umbanda faz, tá? Beleza? Então, esse ponto, isso agora. Eu queria, sobre aquela questão de poder ou não, né, uma parte da pergunta que a pessoa tem, se pode, se Deus permite ou não, eu queria argumentar a seguinte coisa, cara. A gente vive num mundo que foi criado por Deus, tá certo, né? Então, tudo aqui que existe nesse mundo, Deus criou tudo. Então, nós, toda a existência inteira. Os poderes, energia, tudo aqui é criado, né? Alguns acreditam que toda a vida é originada. Nós de fato acredita que é Deus que mantém o mundo funcionando, toda a existência, toda essa energia vital vem de Deus. Deus é
no sentido mundo. Nesse ponto, né, a nossa visão de Olodumare se aproxima muito, né, do Deus, do Spinoza, né, que ele escreveu lá que o mundo, né, a teoria do mundo é Deus. É verdade, porque é Deus que sustenta tudo. Isso é um dos temas. Um dia eu faço um tema sobre isso, comparando, eu pretendo fazer, né, comparando o Olodumare com Deus de Spinoza. Eu vou comparar, tá? Mas fica para frente aí. Então, tudo criou. Então, e outras pessoas, como na religião católica, dizem que ele é onipresente e onisciente, ou seja, que nada acontece sem que Deus esteja lá olhando você. Não é isso? Onipresente e onisciente. Eu não acredito em onipresença e onisciência de Deus. Não pela minha teologia, não por Ifá. Mas os católicos acreditam em onipresente e onipresente. Então, assim, se é isso, né? Se é isso... E se isso pode existir, ou seja, se pode existir essa comunicação e a gente pode ter a prática acontecendo lá, isso está acontecendo sob a permissão de Deus. Então, assim, não tem como isso estar acontecendo sem que Deus permita que isso ocorra. Permita que isso existe. Você não pode dizer que Ele é o máximo, que Ele é tudo, que Ele é presente, onisciente, Ele está lá e Ele está permitindo que essas coisas ocorrem. Né? Tá certo? Então, a primeira coisa, se isso ocorre, é porque Deus permite. E isso faz parte do entendimento ou do planejamento de Deus para que a nossa vida exista aqui. Então, a gente tem a situação do mundo que foi criado por Deus, que Deus é onipresente e onisciente, segundo vocês, que está lá, permite tudo, isso está previsto que existe lá, mas na Bíblia dos judeus eles dizem que não pode fazer. Então, eu acho, essa é a questão, uma parte, né, existem centenas de questão teológica muito complicada, né? Não desce na minha goela, né? Como é que pode permitir ter, não sei o que, outros, e não poder, né? Aí, como é que acontece, né? Assim como eu digo que a baixaria, você querer recorrer sobre a história, quando a gente tratar desse assunto, falar sobre a historicidade da Bíblia, existe também uma baixaria que sempre ocorre, cara, principalmente com os evangélicos, né? Quando a gente trata disso, que é a questão que eles dizem, isso aconteceu porque na verdade são demônios que estão falando com as pessoas, não são os mortos, eles são demônios fingindo que são os mortos. Cara, olha só. Sério mesmo, cara. Sério mesmo. Eu não posso acreditar. Assim, esse é o tipo de argumento mais baixo e mais vil e mais idiota que alguém pode usar. Querer acusar os demais de acharem que são demônios que estão falando com ele, tá certo? Esse é o argumento do estúpido. Ou seja, se você está numa teologia e você acredita que quando você não tem uma explicação, quando você tem uma esquina ali, um beco sem saída teológica das coisas que inventaram para você, e aí a única saída que você tem é acusar o demônio disso, e os outros de estarem seguindo demônios, cara, eu lamento, cara. Aí a gente... Eu prefiro interromper aqui, vamos discutir a historicidade da Bíblia, que aí fica no mesmo baixo nível de todo mundo, tá certo? Porque, cara, você não pode usar como alternativa isso, né? Ou seja, só você é inteligente, todos os demais são estúpidos e as pessoas estão seguindo demônios, ou seja, as pessoas não têm capacidade para poder julgar. Pessoas que são religiosas, teólogos, inteligentes, que estudam em cada religião daquela, existem dezenas de religiões no mundo, a Umbanda e tal, pessoas que são instruídas, né, que são pessoas autônomas, adultos responsáveis, instruídos lá, e você está achando que aquelas pessoas estão lá, aqueles milhões de pessoas estão sendo dominadas pelo diabo, e só você não está sendo dominado. Cara, sério mesmo, se o argumento for por esse lado, né, insistir nessa coisa, eu prefiro abordar isso sob o ponto de vista da historicidade. Ou seja, se você opta pela pecha, né, pela opção de transformar as outras pessoas em idiotas, eu prefiro tratar você como idiota questionando a historicidade da Bíblia, tá certo? Aí você vai entender que porra de essa você está seguindo. Mas, de novo, não vou abordar por isso aí. Estou dizendo o seguinte, nessa conversa toda, esse argumento não estou dizendo que as pessoas que me questionaram, de novo, olha só, eu não estou respondendo aquelas pessoas que me questionaram lá, pelo contrário, como eu falei, agradeci a elas e já respondi a elas o que eu tinha que falar. Estou falando para outras pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, tá certo? Aquelas pessoas, já dei a resposta longa, a melhor informação que eu pude colocar lá, tá certo? Eu estou falando aqui para pessoas que podem estar tendo essas ideias, né, continuando a ter essas coisas, baseado no que eu falei lá. Então, tratar o seguinte, quando você não tem essa, o que eu estou falando você não tem a saída e demônio vira a saída para tudo. Aí é muito fácil, né? Aí podemos lembrar o seguinte, né, cara? Se a gente for se referenciar ao Antigo Testamento, né, a Tanakh lá,
Não existe, né? Não existe demônio, não existe diabo, não existe Satanás, não existe inferno no Antigo Testamento. Então, se tudo que compõe, tudo aquilo que foi feito pelos judeus, né? Aquele livro dos judeus que os católicos adotaram, toda a parte do Antigo Testamento e dos livros da Tanakh dos judeus, não existe isso, não existe inferno, nada disso. Inferno, não tem. Então lá não tem. Então, sim, você não vai encontrar nada disso lá. Tá certo? Então, essa explicação não vai. Então, não adianta ficar, como eu disse, não adianta ficar no beco sem saída e você, é porque é um demônio que você fala. Olha só, cara, aí você não quer discutir, cara, não quer mesmo, né? Então, o argumento foi até agora, né? Então, voltando àquela questão de ética, então a gente podia ter a questão, só para finalizar essa questão da ética. Como eu falei, eu só vou repetir uma coisa que eu falei, que agora seria uma hora boa de citar. A Umbanda, o Kardec tem uma ética disso, uma ética de Deus, respeitam Deus, eles respeitam Deus acima de tudo. O Kardec lá fez vários livros, tudo bem, são reinterpretações do Evangelho, não importa, isso é um problema deles, cara. Se o cara pega os livros que vocês têm, que vocês também gostam, e reinterpreta de outra maneira, isso é teologia, e teologia é isso, é reinterpretação humana, entendeu? Não existe nada divino, olha, não existe nada divino, a única coisa divina é Deus. Não existe nada divino nos textos, os textos não são sagrados, a teologia não é sagrada, tá certo? Por quê? Os textos são obras humanas, a teologia é uma obra humana. O que os kardecistas fazem quando pegam o evangelho lá e refazem e tem outra visão, estão fazendo o que todo mundo faz quando pegam um texto sagrado, fazer teologia. Então eles fazem a teologia do entendimento dele. Existem dezenas de correntes. Existem muitas correntes católicas, né, cristãs, que fazem interpretações um pouco diferentes da Bíblia, né? Existem, até hoje, tem correntes católicas, né, de grandes que questionam a questão de Jesus ser Deus, né? Tem lá que respeitam, seriam os arianos, ainda adotam a opção ariana, que é uma opção bem razoável, né? Os kardecistas seriam arianos, ou nestonianos, tem uns nomes para isso lá, mas seriam arianos, né? Seria a interpretação, mas então sim, teologia é isso, é uma obra humana, gente, teologia é uma obra humana, então eles têm uma interpretação diferente, mas você não vai, apesar de ter a teologia diferente, você não pode dizer que não exista o respeito e a meta de Deus, né, e o trabalho para Deus no trabalho que o Kardec faz e que a Umbanda faz. Isso não existe, tá certo, né? Beleza? Então, a ética, eu queria encerrar assim, a ética, existe uma ética nesse negócio, tá? Existe uma ética. Bom, agora vamos ao terceiro e último ponto, o terceiro é o mais complicado, mas eu não vou arrastar muito mais, só mais alguns minutos, que é a questão que ele questionou, né, logo no início, deixa eu achar aqui, né, minhas anotações meio tortas, agora que eu tirei da ordem aqui, né, porque se não fosse possível, não precisaria existir a morte, né? Está dizendo o seguinte, cara, se tem a morte, por que tem que ter essa comunicação? Muito bem. Aí, cara, nós temos um problema um pouquinho maior, né? Porque de fato, esse entendimento, eu tenho mais isso aqui que eu tenho que comentar, não posso esquecer disso não, tá? Tem 3 coisas aqui que eu tenho que falar. Então, eu quero ver. Esse entendimento, né? Estou aqui com a banda, faltam 3 paginazinhas aqui. Então, esse entendimento da morte, e na realidade envolve a questão de você entender a vida. Entendeu? Acho que é uma parte da pergunta da pessoa também. Você tem que entender a vida. É verdade, se você não entender a vida, você não vai entender o sentido da morte. E quando você vê sob o ponto de vista teológico católico e não teológico judeu, porque o judeu não tem essa questão, ele tem o Sheol e tem o judeu também é reencarnacionista. Assim como na minha religião Ifá, nós somos reencarnacionistas, acreditamos em várias vidas, os Kardecs também acreditam em várias vidas. Então, quando você tem um sentido de que você, na realidade, a vida física, a nossa vida, a existência é temporária e você retorna para o mundo espiritual, né, para o Arum, ou para o céu, paraíso lá, e depois você volta aqui, que é a mesma visão que as religiões orientais, né, têm, da mesma coisa da vida, de você voltar a reencarnar. Quando você vê a vida sob esse ponto de vista do samsara, que os indianos chamam de samsara, né, não tem nenhum problema, você tem uma parte da sua vida que você está vivendo aqui, você tem uma parte da vida que você está vivendo lá. Então a comunicação de vivos com mortos pode existir porque existem os mortos, e existem os mortos ativos. Além do mais, no outro inteligente supernatural da vida, você vai entender também que existem 2 tipos de mortos. Existem mortos que estão lá no paraíso, no céu, que seria o Arum, e existem os mortos que estão aqui no nosso ponto, e é assim que faz, tem vídeo que eu explico isso.
Então, quem é o Umbanda, o Kardec cuida, são esses mortos que ficaram aqui nesse Ironã, né? No que é o espaço entre o mundo natural e o mundo supernatural superior. Então, esse Ironã aqui é onde ficam essas almas perdidas que não retornaram, que estão em contato direto com a gente, estão na mesma dimensão energética aqui, né? Quase física. Então, eles estão ali. Então, é muito natural que você consiga ter comunicação. Então, quando você parte para um outro tipo de interpretação metafísica, tá certo, né? Ou entendimento do sentido da vida, aí essa questão das comunicações, de você poder se comunicar com mortos e tal, passa a ter algum sentido, né? Você passa a entender a sua linhagem, você como tem Ifá, né? Eu já tenho um vídeo que eu explico sobre a questão do pós-morte, né? Você vai lá, você tem a sua vida, você fala com os vivos, o pessoal lá no Orum tomando conta da gente aqui, para que a gente tenha uma boa existência, que a gente seja feliz, tem todo um sentido teológico. Então, assim, quando você sai da sua religião, que vê essa coisa do nasci, posso me dar bem ou me fuder da forma maneira aqui, por sorte ou por qualquer outra coisa aqui, tá certo? Até por desejo de Deus, os calvinistas acham que você nasce predestinado a ser um merda e ir para o inferno porque Deus pode fazer isso. Essa é a visão dos calvinistas, a pior coisa do mundo. Cara, eu não estou falando de cristianismo, estou falando de calvinistas, tá certo? Né? Assim, tem muita gente que é protestante calvinista. Os caras pensam nisso mesmo, tá? Então, isso para mim é inaceitável, né? Não só que você só tem uma vida, como que Deus nasce para você ir para o inferno, para você se fuder. Cara, não tem sentido. Então, nós estamos aqui com outro sentido de vida. Então, quando você busca outras religiões que acreditam no mesmo Deus Supremo, que tem uma outra visão teológica do sentido da assistência da vida, esse troço passa a ter sentido. Não tem realmente sentido quando você imagina, não, morto aqui, o cara quando morre fica lá parado esperando o fim dos tempos, o juízo final. Cara, se você acredita nesta teologia, eu posso dizer, nesta teologia da vida, já acabou, você vai passar o resto da existência no inferno, ou você vai passar o resto da existência lá paradinho esperando Jesus aparecer de novo para recomeçar tudo, fazer não sei o quê. De fato, você está bem dentro da teologia e aí essa questão dos mortos passa a perder um pouco de sentido, né? Mas, olha só, quando você vê isso sob uma outra dimensão, uma outra dinâmica, aí você começa a entender que, na realidade, mortos são apenas espíritos como nós, não tem nada demais. Na realidade, todos nós somos espíritos, todos nós já fomos mortos algum dia, estamos vivos agora, né? Se a gente acredita na questão da reencarnação, eu estou vivo hoje, amanhã eu estarei morto, né? Aí depois eu serei morto enquanto eu não viver de novo. Entenderam essa questão? Então, responder a isso de por que falar se está morto é isso. Envolve, cara, eu vou vir uma conversa um pouco mais teológica, um pouco maior. Tem vídeos que eu faço referência a isso aí, tá? Sobre uma sugestão que eu porque também estava nos comentários, né? Pô, para que conversar com o monstro? Por que não falamos com Deus? Mas uma coisa não exclui a outra, gente. Olha só. A primeira coisa é que eu sou babalaô, então sim, eu falo com Deus. O meu trabalho é esse, falar com Deus. Ah, que absurdo! Bom, absurdo, algumas pessoas podem julgar na avaliação de você mesmo, mas na minha religião, na nossa religião, sim. A gente acredita que o oráculo é uma forma de comunicação entre nós e Deus. Então, assim, tem gente que acha que, né, como está na Bíblia, lá, o pessoal gosta, eu sonhava e Deus falava comigo pelo sonho. Eu poderia dizer que aquilo poderia ser um anjo, poderia ser um espírito, poderia ser... Hoje eu poderia elencar alguns fenômenos, algumas alternativas que não sejam Deus falando com aquela pessoa por sonho. Tá certo? Não, mas ele sou eu com Deus. Bom, pronto. Mas olha só, o meu oráculo, então, na minha religião, o oráculo é a ligação entre nós e Deus. O oráculo. Então, sim, cara, a gente fala com Deus o tempo todo. Quando o candomblé, não o Ifá, né? Quando o orixá está presente lá, é como se fosse a presença de Deus ali, através de orixá, porque o orixá é uma emanação de Deus, né? Nesse sentido. A orixá é uma visão humana de Deus, é uma humanização de Deus. É Deus humano na nossa frente, se humanizando para que nós possamos entendê-lo. Tá certo? Tá lá. Então é como se tivesse contato. O orixá não fala, mas tem um contato, tem não sei o quê, tem sugestão, tem uma série de coisas que acontecem, entendeu? Então, sim. Então essa sugestão, cara, nós já fazemos o tempo todo. Eu não sei como vocês fazem, né? Se vocês conseguem, no católico que não tem oráculo e que a pessoa fica rezando, então assim, eu posso dizer para você assim, de uma forma um pouco ácida, olha, se tem alguém que não consegue falar com os deuses, são católicos e são os cristãos em geral, tá certo, né? Os católicos incluídos nisso, beleza? Então,
é diferente da gente. E, aliás, essa foi uma das grandes coisas que me tirou do catolicismo. Uma das, eu tenho dezenas de coisas. Não é? Porque aconteceu? Tipo assim, por que você deixou de ser católico? Tem depoimento de padre que diz, por que você deixou de ser candomblessista? Eu vi, ó, tem um padre famoso aí, que ele deixou de ser candomblessista e virou padre. Cara, o depoimento é ótimo, recomendo a todo mundo. Ele era de candomblé, ele só falou bem de candomblé, tudo que ele falou é verdade, daquele jeito mesmo. Eu achei ótimo o depoimento dele, inclusive como uma condição de Deus, que tirou ele de uma situação e botou numa outra religião. Cara, achei ótimo o depoimento, dou como exemplo, vejam esse exemplo da mão de Deus na vida das pessoas. E assim, se eu fosse fazer um comentário, tem até como explicar. Então ele tirou de uma para outra? Não, ele tirou, lá no candomblé ele seria apenas um ogã, seria apenas uma pessoa de assistência, e na religião católica ele virou uma pessoa muito maior. Então ele realmente botou ele num lugar muito mais relevante, tá certo? Que vai fazer diferença para as pessoas, aproveitando o potencial dele. Na verdade, tudo é a mão de Deus naquilo, né? Mas então isso, então sim, nós já falamos com Deus, tá? Nós já falamos, eu não sei como você pode dizer que você fala, eu falo, tá? Bom, então só finalizando agora. Lembra que eu falei com vocês, ó, Deus é sagrado, texto, teologia e religião são obras humanas, são criações humanas, tá? O que é sagrado é Deus. Então toma muito cuidado quando você referenciar essas três coisas, textos, religião e teologia. Isso aqui são criações humanas, não são criações divinas. Divino é Deus. E minha última frase, meu último trechinho aqui é o seguinte, né? Antes de você criticar outras religiões, do que fazem, entenda o seguinte, minha neta apareceu aqui, eu já vou ter que encerrar, ainda bem que eu estou acabando, né? Então, antes de... Vocês têm que reconhecer a grandeza de Deus, gente, olha só. Deus tem uma grandeza própria, então assim, você não pode acreditar, você não pode restringir a grandeza de Deus como se tendo aparecido apenas para meia dúzia de gente, apenas para um povinho, apenas para uma religião. Deus, a grandeza de Deus é aquela que atua no mundo todo, cobrindo todas as pessoas com toda atenção. Você não pode ter, entendendo a grandeza de Deus, preferidos e não preferidos. Essa coisa de você ser preferido ou não preferido, isso não cabe na grandeza de Deus. Assim como não cabe você querer entender que Deus só apareceu para uma religião, só definiu uma, e todas as outras povos estão manifestados. Se você for imaginar lá, a parte ocidental, que é um pedacinho assim do mundo, né? Estou falando de Oriente Médio, Europa, alguma coisa assim, aí você tem a terra inteira, a terra inteira está abandonada, só daqui que tem que sair o resto. Então isso é uma visão muito tacanha, muito obtusa sobre a grandeza de Deus, tá? E essas definições, essas proibições de sim, de não, quem é católico, eu sugiro vocês se aprofundarem um pouco mais na historicidade, né? na história do judaísmo e do cristianismo, para vocês entenderem o contexto no qual aquele texto foi escrito, o que aconteceu, quem fez, qual foi a motivação, porque isso pode explicar uma série de coisas para vocês, tá certo, né? Principalmente a historicidade, eu recomendo vocês buscarem, tá certo, né? Para vocês amenizarem um pouco o coração de vocês em relação às coisas que estão lá escritas daquela maneira, tá certo? Bom, então era isso, eu procurei fazer só um complemento respondendo a esses questionamentos, que em relação a isso aí, né, que as pessoas que responderam aquelas poucas coisas, né, que sim, é possível falarmos com os mortos, né, sim, então, número 1, sim é possível, e, cara, estamos aí no dia a dia demonstrando, e nem existe nada que demonstre, sim, existe uma ética envolvida nisso, isso não é por acaso, não é por interesse, sim, existe uma ética, mas eu queria lembrar o seguinte, claro que você, assim como você tem a via da ética para fazer isso, você pode ter a via da falta de ética para isso, né? Que é o lance, que é a história das feitiçarias, das pessoas que usam de outra maneira. Gente, olha só, a partir do ponto que você abre isso para o mundo, você abre essa possibilidade pode ser usada de várias maneiras. Pode ser usada da maneira boa, da maneira que tem a ética, mas também pode ser usada da maneira não ética, né? É como a gente falou, né? Por exemplo, clássico da energia nuclear. A energia nuclear pode ter um uso ético, que é muito legal, que dá energia do nada, gente que não tem condição pode gerar, mas também tem um uso negativo, né? No qual usa para matar as pessoas. Então, né? Isso foi o caso do prêmio Nobel, que criou a dinamite, tem um uso benéfico e um uso maléfico daquilo, e as pessoas não podem controlar. Então, a mesma coisa são essas coisas supernaturais. A partir do ponto que tem essa possibilidade, se essa capacidade existe, você tem o uso ético e o uso não ético disso aqui. Você não pode olhar para o uso não ético e dizer que aquilo cobre todas as coisas, e não é verdade. Então, voltando, sim é possível, tá certo?
sim, existe um sentido nisso. A questão é se a religião que você adotou tem uma teologia que permite isso, permite você entender isso. Sim, existe uma ética nesse uso, né? Uma ética de Deus nisso, para você poder recuperar. É a ética que cobra a Umbanda, cobra o Kardec, com as duas coisas que eu estou citando aqui, tá? E nem é todo mundo que faz isso, como eu te falei, em Fai Candomblé a gente não lida com esse tipo de coisa. Mas, apesar de eu não lidar, eu digo que é legal, é bom, a Umbanda faz, e posso até recomendar pessoas, eu até recomendo pessoas que procurem a Umbanda. Cara, esse assunto é legal, você não Umbanda. E como eu falei, eu vejo benefícios para as pessoas no trabalho que é feito na Umbanda para elas. Recomendo que pessoas procurem. Cara, é muito legal, você tem uma orientação contínua ali, dá certo daqueles espíritos. Os espíritos não estão para fazer o mal de ninguém, né? E você querer achar que tudo isso é demônio, tudo que você não entende como Deus, você não vê Deus, certo? Você vê Deus pelos reflexos deles aqui, né? Você não vê Deus, né? Aí você não vê Deus, mas você só vê os demônios, né? Que é o que tem muita gente que critica que na igreja, nos cristãos, né, nos evangélicos, o demônio é mais importante que Deus. As pessoas estão muito mais preocupadas com o demônio do que com Deus, que é um absurdo, né? Mas é fato, mas é verdade, eu entendo assim. Entendeu? Então, isso é o que envolve essa questão. Eu lamento, eu sei que essa é uma questão teológica muito complicada pelo lado do catolicismo e do evangelho, do lado cristão, né? Muito complicado, o judaico, os judeus menos. Como eu falei, eu vejo eles muito menos preocupados com isso, né? Mas esse é um lado muito complicado, porque isso espeta uma série de outras definições teológicas que eles se autofizeram, né? Esse é o fato. Então, cara, por isso que eles têm essa forma tão negativa de tratar coisas que pra gente, cara, é completamente normal, que a gente não vê problema nenhum. Tá bom? Abraço a todos, espero ter sido útil.